Oi, crianças! Estamos encerrando hoje mais uma semana de aulas e atividades, não é? Então vamos lá, olha só. Hoje nós temos aula de matemática, tá certo? Bem tranquilo, tia Tânia vai fazer a correção, vai fazer a atividade junto com vocês e vai passar uma tarefinha para casa também, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro à correção do caderno de apoio, tá certo? Que foi da página 108. Esperar um pouquinho aí para vocês abrirem. Tia Tânia passou essa atividade ontem e vai corrigir ela hoje, tá certo? Página 108. Já estou com o meu livro aqui, meu caderno de apoio. Vamos lá? Então, primeira questão diz o seguinte: escreva no quadro abaixo de cada figura seu perímetro. Gente, muito fácil essa. Muito fácil. Na minha figura amarela, eu tenho perímetro igual a 12 centímetros, certo? Tia Tayane, mas aí só aparece o número 4 e o número 2. Mas em cima, lembra que Tia Tayane falou que perímetro tem que somar todos os lados? Então, se embaixo vale 4, aqui em cima também vale 4, tá certo? Se aqui desse lado vale 2, do outro lado também vai valer 2. Então, 4 de baixo mais 4 de cima, 8. Mais 2, 10. Mais 2 do outro lado, 12 centímetros. Tá certo? Vamos agora para o triângulo. Então, o triângulo eu tenho 7 e 3. Ô tia, esse lado não veio valor. Mas aí quer dizer que esse lado vale o mesmo valor do outro. Então, também vai valer 3. Então, 7 mais 3, 10. Mais 3, 13 centímetros. Tá certo? Vamos para a última figura agora. Tia, ele só me trouxe um valor número 2. Gente, todas as medidas desse pentágono aí são iguais. O pentágono quer dizer que ele tem 5 lados. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 10 centímetros. Tá certo? Ok? Conferiram, marcaram aí de canetinha verde o que acertou e apaga se errou alguma coisa, tá certo? Vamos lá. Segunda questão. Calcule a área de cada figura abaixo. Gente, mais fácil do que essa não existe. Então, vou contar a quantidade de quadradinhos que eu tenho em cada figura e colocar aí embaixo, vou descobrir o valor da área. Então, vamos nesse primeiro que parece um mais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, no primeiro quadradinho, vocês vão colocar 5. No segundo, que parece uma letra H, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 7. Vamos para o próximo. Parece uma escada, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E o último parece uns tijolinhos, um em cima do outro. Vamos lá, começa daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coloca 6 aqui. Tá certo? Terceira questão. Olha só, gente. Nessa terceira questão, tia Tayane passou para a gente conhecer um pouco mais como é feita essa transformação. Tá certo? O nosso objetivo aqui é ter visto realmente o que é perímetro e o que é área. Mas lembra como quando a tia Tayane disse assim, gente, antes da gente ver perímetro e área, a gente tem que ter uma noção de quais são as medidas de comprimento, tá certo? Se alguns de vocês não conseguiram fazer algumas questões, tia Tayane vai rever aqui com vocês novamente, tá certo? Para vocês terem uma noção de como é feita essa transformação, tá bom? Então vamos lá para a letrinha A. Letrinha A, ele diz que tem 3 metros para transformar em centímetros. Então o 3 vai ficar no metro, tá certo? Para eu chegar lá no centímetro,
eu vou andar uma, duas casas. Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Por quê, tia? Porque a gente está andando para frente, tá certo? Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Toda vez que fizer assim, para frente, acrescenta. Toda vez que estiver voltando, você vai diminuir do número, tá bom? Então, letrinha A, 3 metros é igual a 300 centímetros. Vocês vão colocar aqui, ó, os 300, tá certo? 58 quilômetros em decâmetros. Tia, meu 58, ele tá aqui, no quilômetro. Para eu chegar lá no decâmetro, eu vou passar em quantas casinhas? Uma, duas. Então, eu vou acrescentar 2 zeros, tá certo? Então, de 58 quilômetros, eu vou ficar com 5.800 decâmetros, tá? Vamos lá. Letrinha C. Tia, na letrinha C, ele pede do decímetro para o quilômetro. Olha só, nesse caso, o decímetro está aqui e o quilômetro está lá no começo da nossa tabelinha. Então, a gente vai voltar com esse número, tá certo? Para eu sair do decímetro e chegar lá no quilômetro, quantas casinhas eu vou andar? Uma, duas, três, 4, gente. Ok, então isso significa que eu vou acrescentar 4 zeros antes? Não. Olha só. Embaixo do D, M, eu vou colocar meu número 4. Eu não já tenho 4 aí? Não é verdade? Embaixo do M, eu vou colocar o número 1. E aí eu vou acrescentar, ó, 1, 2, 3. Cheguei na casa do quilômetro. Então, eu vou ficar com 0, vírgula, para eu poder separar, tá bom? Para eu saber que ali, naquele 0, foi que eu cheguei na casa do quilômetro. Então, 0,0014, tá bom? Letra D, 9 milímetros em metros. Então, eu tenho 9 aqui, milímetros, para eu poder voltar ele até chegar no metro. Ó. 1, 2, 3. Cheguei na casa do metro. Então, eu vou ficar com 0,009. Letrinha E, 20 centímetros em hectômetros. Estou na casinha dos centímetros, vou transformar em hectômetro. Observem que toda vez que a gente volta, né, da nossa tabela, a gente pode colocar uma vírgula, não é? Pode acontecer da gente precisar colocar uma vírgula para a gente separar, para a gente saber que a partir dali, daquele número, a gente chegou na casinha que a gente quis. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Do centímetro para o hectômetro. Centímetro, eu tenho o 0, o 2. Para chegar na casa do hectômetro agora, eu vou precisar de 0, 0, 0. Cheguei. Então, vai ficar 0,002. Ô tia, e esse zero que vem depois do 2? Eu posso eliminar ele, não tem problema, tá certo? Os zeros que vem após o número, ele não vai influenciar em nada, tá? Posso excluir ele. Letrinha F. 132 hectômetros. Olha, a gente está aqui. Em milímetros. Então, agora a gente vai acrescentar os zeros, tá certo? Porque a gente vai estar andando para frente da tabelinha. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir o 132 e vou acrescentar
5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ficar com 13.200.000. Certo? 13, 200 e uma sequência de 3 zeros. Tá bom? Gente, terminando da nossa página do caderno de apoio, nós vamos lá para o livro, tá bom? Nós vamos responder eu vou responder algumas questões com vocês do livro agora de matemática, tá certo? Então vamos lá para a página. Pronto, pessoal, então da página do livro, nós vamos responder as páginas 70 e 71, tá certo? Vamos lá? Vou dar uns minutinhos para vocês pegarem aí o livro, tá certo? Pega o lápis, borracha, tá bom? Marca-texto, não vamos precisar hoje de marca-texto, tá certo? Deus não vai ter explicação de conteúdo. Vou só responder a atividade junto com vocês, tá bom? Então, página 70 e 71, lá na partezinha laranja de matemática, tá? Vamos lá. Use o que aprender. Primeira questão. Em cada situação, indique a unidade de medida utilizada e a classifique em padronizada ou não padronizada. Nós vimos isso, né, pessoal? A unidade de medida a gente vai dizer se ou objeto, de acordo com a situação aí, ele vai dizer se a gente vai trabalhar em metro, centímetro, milímetro, quilômetro, certo? E se ela é padronizada ou se ela é não padronizada, tá certo? Deixa a tia Tayane pegar aqui a canetinha para mostrar a vocês, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Letrinha A. Marina contou os passos, olha, já está dando a dica aí, para medir a distância de sua casa até o mercadinho. Ela verificou que andou 189 passos. Então, qual foi a unidade de medida que ela utilizou aí? Foram os passos, tá certo? A gente coloca aqui, ó, passos. E a classificação? Gente, essa é uma unidade de medida padronizada. Todo mundo tem o mesmo tamanho de pé que Marina? Não, não é? Então, ela é uma medida não padronizada, tá certo? Porque cada pessoa tem sua medida de pé. Cada pessoa vai ter sua medida de passos, tá bom? Vamos lá. Letrinha B. Para dar uma volta de bicicleta na quadra, João utilizou 62 pedaladas. Olha, então a unidade de medida utilizada foram as pedaladas. Pedalou bastante, não foi, João? E a classificação foi não padronizada, tá certo? Também é não padronizada. Vamos lá. Letrinha C. A distância de uma casa de Jonas até sua escola é de 16 km. Nós vimos que km significa que é quilômetro. Então, a unidade de medida que foi utilizada foi quilômetro. Vocês podem botar assim, quilômetro e entre parênteses, km. Tá certo? E a classificação, ela é padronizada ou ela não é padronizada? Ela é padronizada, não é? Que nós vimos lá na tabelinha, tá certo? Kleber mediu o tamanho da largura de sua mesa em palmos. Gente, palmos é quando eu meço com a ponta do meu polegar e do meu dedo mindinho, tá certo? Então, ó, em palmos, tá? A classificação, ela é padronizada ou ela não é padronizada? Ela é não padronizada, tá certo? Ana mediu a largura de sua rua e verificou que ela tem 8 metros. Ah, gente, muito fácil esse, não é? Muito mesmo. Já está dizendo aí. A unidade de medida utilizada foi
metros, tá? E a classificação, ela é padronizada ou não padronizada? Em metros, ela é padronizada, tá certo? Vamos lá. Segunda questão. Escreva o nome da unidade de medida mais adequada para medir a distância entre o Brasil e o Japão, que está lá do outro lado do mundo. E aí, a gente vai medir em quê? Em quilômetros, tá certo? A unidade de medida utilizada é quilômetros. Letra B, o tamanho de um lápis. Na aula retrasada, né? Na de medidas de comprimento, eu até peguei o lápis e coloquei com a régua. Então, ela é medida em centímetros, tá certo? Agora, a pontinha do lápis, ela vai ser medida em milímetros, tá bom? Letra C. A altura de uma casa. Olha, eu vou medir a altura de uma casa. Então, minha unidade de medida será em metros, tá certo? O tamanho da ponta de uma caneta. Bem pequenininho o tamanho da ponta de uma caneta. Então, a unidade de medida é milímetros. Vamos colocar aí, milímetros, certo? Gente, qualquer coisa, eu vou passar para a terceira questão, mas se não deu tempo de vocês copiarem ainda, vocês vão pausando, tá certo? O vídeo e depois bota play para continuar, tá bom? Vamos lá. Terceira questão. Ricardo mede 1,93 m de altura. Responda às questões de acordo com essa informação. Letra A. Pergunta: quantos centímetros ele tem ao todo? Ô tia, ele tem 93 centímetros? Não, de forma alguma. Se ele tem 1,93 m, esse 1 metro eu vou transformar ele também em centímetros. Então, 1 metro, lá na tabelinha já tem informando a gente. Em 1 metro eu vou ter 100 centímetros, gente. Então, os 100 mais 93, eu vou ter 193 centímetros. Eu não, né? Ricardo, tá certo? Então, Ricardo, a gente vai colocar aqui, ó, 193 centímetros, tá? Letra B. A altura dele é maior que 2 metros ou menor? Gente, 193 centímetros, tá certo? É menor do que 2 metros. Ô tia, como assim se 193 é maior do que 2? Gente, 193 está em centímetros. Mas se eu transformar 2 metros em centímetros, então eu vou ter 200 centímetros, tá bom? Então, Ricardo, ele vai medir menos do que 2 metros, tá certo? Aí você vai colocar aí, menor, pois 2 metros é igual a 200 centímetros. Vamos lá. Vimos que 1 metro equivale a 100 centímetros, não é assim? Calcule mentalmente quantos centímetros tem em 3 metros. Se em 1 metro eu tenho 100 centímetros, em 3 metros eu vou ter 300 centímetros. Vai colocar aqui, ó, 300 centímetros, tá certo? Meio metro. Ô tia, meio metro. Vamos pensar. Meio metro eu estou partindo pela metade. Se em 1 metro eu tenho 100, a metade de 100 será quanto? 50, tá certo? Então, a gente vai colocar aí na letrinha B, 50 centímetros, tá? Letra C. 1 metro
Olha, 1 metro, 100 centímetros, meio metro, que a gente acabou de responder aí na letrinha B, tem 50 centímetros. Em 1,5 metro, eu vou ter 100 mais 50, então eu vou ter 150 centímetros. Tá certo? Eita, tia, letrinha D, ó, ele está pedindo um número bem grandão. 5,5 metros. Em 5 metros eu vou ter 500 centímetros. E em meio metro eu vou ter 50. Então, 500 mais 50, 550 centímetros. Tá certo? Tudo bem até aí, pessoal? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Manda a foto, tia, não estou entendendo. Manda a foto para eu poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Quinta questão. Em uma experiência na aula de ciências, Amanda acompanhou o crescimento de um pé de feijão. Para isso, ela fincou uma régua no vaso, onde a planta estava. Estão vendo aí? Fincar, gente, ela enterrou, tá certo? A reguinha, ó. Ela enfiou a reguinha. Para ela ir medindo os centímetros do pé de feijão dela enquanto ele ia crescendo. Aí na letrinha A, tem uma tabelinha aí. Vamos ver o que é que está pedindo para a gente fazer. Analisando a imagem, complete o quadro com as medidas solicitadas. Gente, logo quando o pezinho de feijão, medida inicial, o pezinho de feijão foi crescendo, ela mediu quantos centímetros? Tem aí, ó. Quantos centímetros a Amanda mediu? Está lá no número certinho. A pontinha da folha. No número 3. Então, aqui, a medida inicial foi de 3 centímetros. Certo? E em milímetros? Quantos milímetros eu tenho em 3 centímetros? 30, tá? 30. Final da primeira semana, ela mediu a plantinha em 6 centímetros e 60 milímetros, tá certo? Fim da segunda semana, 10, tá lá em cima na ponta da régua, 10 centímetros e 100 milímetros, tá bom? Vamos lá para a letrinha B agora. Quantos centímetros o pé de feijão cresceu da medida inicial? Gente, ele estava em 3, certo? Que a gente colocou aqui, ó, 3. Até o final da primeira semana. Até o final da primeira semana, ele foi para 6. Quantos centímetros ele cresceu? Então, lá na letra B, a gente vai fazer a continha assim, ó. 6, que foi até onde ele cresceu, menos os 3, que foi a medida inicial. Então, 6 menos 3, 3 centímetros. Então, a plantinha da primeira medida, da medida inicial, até o final da primeira semana, ele cresceu 3 centímetros. Letrinha C está perguntando assim: quantos milímetros o pé de feijão cresceu do final da primeira semana até o final da segunda semana? Vamos lá para a tabelinha analisar novamente. Final da segunda semana, em milímetros, ele cresceu 100. Em milímetros ainda, no final da primeira semana, ele cresceu 60. Então, letrinha C, a gente vai responder 100 menos 60 é igual a 40 milímetros, porque a pergunta está em milímetros. Então, nós também vamos responder em milímetros. Tá certo? Tia, eu posso colocar MM? Pode, não tem problema. Ao invés do nome 100,
40 milímetros, pode colocar 40 mm, tá certo? Letrinha D, para a gente encerrar a atividade de hoje. Quantos milímetros o pé de feijão cresceu da medida inicial até o final da segunda semana? Gente, final da segunda semana, ele estava em 100 milímetros. Medida inicial, 30 milímetros. Então, 100 menos 30 é igual a 70 milímetros. Tá certo? Então, ao todo, né, como se ele tivesse crescido 70 milímetros. Tá certo? Ou 7 centímetros. Tá bom? Vamos lá. Vou explicar para vocês agora a tarefinha de casa. Gente, para casa, a partir da sexta questão, tá certo? Vocês vão utilizar a régua, tá? E responder na página 72 as letrinhas aí, ó. Letrinha A, letrinha B, letrinha C e letrinha D, o que tá pedindo. Tá certo? Sétima questão, muito fácil para medir o perímetro. Oitava questão, vocês vão analisar essa figura, tá? E vocês também vão responder letrinhas A, letrinha B e letrinha C, tá certo? Vamos ver o que é que está pedindo na questão. Na nona questão, vocês vão precisar do material de apoio lá no final do livro, tá certo? Então, leiam a questão bem direitinho para ver o que é que a questão está pedindo, tá bom? Quero ver todo mundo produzindo, viu? E terminando a página 73 e também a página 74. Gente, da página 74, lá no finalzinho, na 14ª questão, vocês também vão utilizar material de apoio. Por isso que tia Tayane passou essas duas páginas para casa, tá certo? A 73 e a 74. A 71 e a 72, como vocês iriam utilizar a régua, né? Então, eu não tinha como responder aqui com vocês, tá certo? Por isso, tia Tayane também mandou essa atividade bem legal para casa. Vocês vão utilizar a régua, vocês vão utilizar a malha quadriculada que está lá no final do livro, tá certo? Deixa a tia Tayane dizer a vocês qual é a página lá no final do livro, ó, páginas 19 e página 21. Página 19 do material de apoio e página 21. Olha que legal, gente. Vocês vão utilizar para fazer a tarefinha na nona questão e na 14ª questão. Tá certo? Bem legal. Gente, agora, nossa agenda do dia, tá certo? Não deixem de copiar todos os dias. Fez a tarefinha, copia a agenda, tá certo? Para saber que naquele dia você fez a tarefa e assistiu a aula, tá bom? Olha, por hoje é só. Bom final de semana, tá, gente? E até a próxima semana. Um beijo! Saudades!